Zacarias está mais ocupado do que qualquer um dos outros dois profetas, ou seja, Ageu e Malaquias, pós-cativeiros, com os reinos gentios sob cujo jugo os judeus foram colocados e com o estabelecimento, em sua perfeição, do glorioso sistema que era acompanhado da presença do Messias, e, por outro lado, com a rejeição desse Messias pelo remanescente que havia retornado do cativeiro, com o estado de miséria e descrença em que o povo seria deixado e pelos quais eles seriam extensamente caracterizados abertamente, e, finalmente, com os últimos ataques dos inimigos de Jeová sobre Israel, e especialmente aqueles dirigidos contra Jerusalém. Ele anuncia a destruição desses inimigos pelo julgamento de Deus e pela glória e santidade da sua pessoa após a sua libertação pelo braço de Jeová, que doravante reinaria e seria glorificado em toda a terra. É a história completa de Israel e dos gentios em relacionamento com Israel, do cativeiro até o fim, como no que diz respeito a Jerusalém, cuja restauração ocupa especialmente o profeta. Pois se a casa era o objeto principal de Ageu, Jerusalém é o ponto central em Zacarias, embora, no decorrer da profecia, o templo, e ainda mais o Messias, tem mais lugar de destaque na cena. A data da profecia de Zacarias é quase a mesma com as das profecias de Ageu. Existem duas datas em Zacarias, além da introdução. Em Ageu são 4. A primeira profecia que encontramos em Zacarias é apenas um mês ou 2 antes das duas últimas em Ageu, que foram dadas no mesmo dia. Na data da segunda profecia em Zacarias, ou seja, no capítulo 7, o templo não estava terminado como um todo, mas o suficiente para servir como local de culto, embora a dedicação não tivesse ainda sido comemorada. O Espírito de Deus começa com uma exortação, fundada nas provas de que a história do povo, levada ao cativeiro, foi feito pelos profetas que se cumpriu neles. O desagrado de Jeová para com a conduta do seu povo, do qual esses profetas haviam falado por muitas vezes, mostra que Jeová não deixou de avisar o povo e que, de fato, se cumpriram, mas Deus agora estava tomando conhecimento da conduta dos gentios e a quem Deus havia prometido o lugar de poder, e estando nessa posição, não se importavam com a miséria e ruína do povo de Deus. Mas Jeová se importa com isto. Ele sente e está descontente com os pagãos e com muito zelo por Jerusalém. Jeová, devolvido Jerusalém com misericórdia e prosperidade e abundância, será a porção do seu povo. Nós podemos observar aqui que o julgamento de Babilônia já foi realizado. Foi o princípio do julgamento executado com o opressor entre os gentios, o chefe do império da figura da imagem, e que a promessa de bênção se estende a seu povo e que será a porção de Jerusalém quando o opressor será finalmente julgado. 3 impérios existiam aos olhos do Espírito Santo, e o mundo estava em paz sob a autoridade do segundo dos 4. O primeiro desses 3. Um cavalo é o símbolo de energia divina do governo na terra, e aqui, no império sucedente de Nabucodonosor, há aqui 3, além do que fica entre as murtas. Mas ele tem o caráter da administração providencial, espírito dos impérios, e não dos próprios impérios. O primeiro dos 3 cavalos é da mesma cor
que o do homem que estava entre as murtas, talvez porque Ciro e os persas haviam libertado e favorecido o povo de Deus, como o próprio Senhor Jesus fará na grandeza do seu poder. Essa é, pois, a importância da primeira parte desta profecia, o julgamento já realizado, exibindo a virtude da palavra de Jeová. Deus, retornando a Jerusalém com misericórdia e consolo, moveu-se com zelo por ela, e profundamente descontente com as nações que estavam em tom de felicidade enquanto ela estava em ruína ou ruínas. A visão controlava toda a ação dos impérios das nações e mostrou que tudo estava sujeito ao governo providencial de Deus, que investigou a todos pelo bem do seu povo e que, olhando para o final destes tempos dos gentios, anunciou que estava ocupado com a prosperidade e bênção de sua cidade escolhida. Enquanto a isso se observa, Judá havia sido restaurado provisoriamente aos privilégios de seu próprio culto e a uma posição em que possa estar pronto para receber o Messias para a realização dos propósitos de Deus. A visão no final do capítulo 1, abrange todos os impérios que devem ter relação com Judá e Jerusalém e os oprimiam até a libertação final. Os chifres parecem simbolizar poderes e os carpinteiros, os instrumentos empregados por Deus para parti-los em pedaços. Observamos que Israel está incluído no versículo 19, como parte do todo. Parece-me, sem entrar nos detalhes, é o que me parece sem entrar nos detalhes. Nínive tendo estado sob o jugo da Babilônia, e Israel estando sujeito, por assim dizer, ao império, tudo está montado. Do capítulo 2 ao final do capítulo 6, o Espírito Santo apresenta as circunstâncias, os princípios e o resultado do restabelecimento de Jerusalém e da casa, e também o julgamento daquilo que era mau e corrupto. Cada capítulo tem um assunto distinto, uma visão separada das outras, enquanto formam uma porção do todo. Apresenta, ou melhor dizendo, a presente responsabilidade da qual dependia a bênção e a graça soberana que certamente realizaria tudo, são ambos colocados diante de nós, cada um em seu lugar. A restauração de Jerusalém é descrita no capítulo 2 de uma maneira notável, que lança muita luz sobre a conexão já mencionada entre o retorno do cativeiro babilônico, operado por Ciro, o servo, o justo do Oriente, e a libertação para ser concedida pela manifestação do Messias. Em primeiro lugar, é anunciado a restauração total e completa de Jerusalém, o próprio Jeová sendo sua salvaguarda e assegurando prosperidade e paz para seus habitantes, ele, Jeová mesmo, sua glória, morando no meio dela. Podemos entender facilmente o que um encorajamento como uma tal promessa e interesse por parte de Jeová em Jerusalém seria para eles, em seu estado de então, mesmo que a realização não fosse para já realizada. Jeová chama o povo e pede que eles venham da terra do norte, uma expressão usada para a Caldeia, pois haviam sido espalhados aos 4 ventos. O cativeiro babilônico foi a verdadeira sentença de Lo-Ami, como o retorno dali, ou seja, a Babilônia, sendo julgada, foi a série de uma libertação melhor daquilo que, nos últimos dias, representará a Babilônia. Sião é entregue de seu cativeiro da Babilônia. Mas, se até certo ponto isso aconteceu por meio de Ciro, não foi de forma alguma o plano ou o pleno cumprimento dos propósitos de Deus. Eles eram
continuamente e ainda assim sujeitos à imagem pagã e em sujeição. É de uma maneira mais especial, e de uma maneira mais especial os judeus, mais uma vez, estejam sujeitos ao que carrega o caráter de Babilônia e será libertado dela. Mas será naqueles dias em que Jeová se manifestará em uma glória que não admitirá resistência à sua vontade. Depois da glória, Jeová enviará as nações que entregaram Israel, ajudaram para entregar Israel ao cativeiro e estragaram Israel. A glória de Jeová aparecerá e os inimigos de seu povo serão julgados. Porque quem toca em Israel, o amado de Jeová, julgará a si mesmo naquilo que é mais querido e precioso para ele. O julgamento das nações devem justificar a palavra de Deus ao povo de Israel. A filha de Sião deve cantar com alegria, pois Jeová habitaria no meio dela. Muitas nações deveriam vir e unir-se a Jeová naquele dia, e devem ser o seu povo. E ele habitaria no meio de Israel, ou seja, Jeová habitaria no meio de Israel. E então a palavra de profecia, ou seja, a realização de há tanto tempo suspenso que parecia um sonho da noite, deve ser justificada a Israel por todo o seu cumprimento. Jeová herdará Judá como sua porção na Terra Santa e deve escolher novamente Jerusalém. Solene período que toda a carne fique em silêncio, porque Jeová ressuscitou de sua santa habitação para realizar todo o bom prazer de sua vontade. Vemos que, por mais que seja o incentivo para os judeus naquele dia, a mente do Espírito Santo continua para o fim dos tempos e para a manifestação da glória de Jeová e as bênçãos de Jerusalém e de toda a terra. O retorno da Babilônia, já realizado historicamente, ainda era futuro, como a verdadeira libertação de Sião. Toda a carne deve reconhecer a vinda de Jeová. Estes foram julgamentos que deveriam ocorrer após a glória. Para que Jerusalém, ou seja, o centro da administração de Deus em Israel, deva ser restabelecida em bênção, algo mais do que o mero exercício do poder de Deus era necessário. As pessoas eram culpadas e contaminadas. Como pode elas ser trazidas à presença de Deus e vestidas com glória em tal condição? No entanto, eles devem estar lá para serem abençoados. Além disso, esta é a história de todos os pecadores. É esta questão tão importante, tão essencial, que é resolvido no capítulo 3. Josué, o sumo sacerdote que representa as pessoas, não se trata aqui de interceder, mas de responder por eles, fica diante da presença de Jeová, antes do anjo da presença dele, ou seja, diante de Deus, quando ele, Deus, se manifestou em Israel desde a partida de Horebe. Satanás, o adversário da bênção do povo de Deus, fica lá para resistir a ele, para resistir a Josué, e resistir a Deus também. Como isso deve ser respondido? Josué não conseguiu. Ele estava vestido em roupas imundas. É o próprio Jeová quem, desconhecido para eles, empreende a causa do seu povo. Como ele fez com Balaão, e emprega a autoridade divina contra seu adversário. Jeová escolheu Jerusalém, arrancou as pessoas como um tição para fora do fogo, e Satanás desejou jogá-las novamente. A vontade de Jeová era salvar eles, todos culpados e imundos como eram. No entanto, a corrupção existia e era insuportável para Deus. Mas Deus estava agindo em graça, e assim agindo, ele precisa remover o pecado diante de seus próprios olhos. Por esta mesma razão que é
insuportável para Deus. E Deus então afasta o pecado e não o pecador. Ele faz o pecado cessar diante dele. Ele o tira, Deus tira e veste, Jeová tira aquela veste imunda e veste Josué com roupas novas, preparadas por Deus, e de acordo com sua perfeição, de acordo com a perfeição de Deus. Faz de Josué um sacerdote diante de Deus. Esta será a posição de Israel em retidão, em serviço diante de Deus, uma nação de sacerdotes, vestidos com a justiça que seu Deus tem dado a eles. Nós, cristãos, hoje, nos antecipamos nisto, de uma maneira mais alta e celestial. O versículo 7 deste capítulo coloca Josué como representante do povo, sob responsabilidade por enquanto. Sendo fiel, ele deve ter um lugar na presença de Jeová dos exércitos. O versículo 8 o trata como um tipo de Cristo, tendo a nação de sacerdotes associados a si mesmo, na bênção que deve ser realizada nos últimos dias. A pedra fundamental que foi posta diante dos olhos de Josué era apenas uma débil imagem daquela pedra verdadeira. O fundamento inabalável de todas as nações, o fundamento inabalável de todas as bênçãos de Israel e de todo o governo de Deus na terra. O próprio Jeová o reveste com seu verdadeiro caráter. Deve representar os pensamentos do próprio Jeová, ou seja, Josué, e como figura do Senhor Jesus, deve representar os pensamentos do próprio Jeová no governo dele. Deveria ter, ou melhor, deveria ser o sinete de Deus, e a iniquidade da terra deve ser definitivamente retirada pelo ato eficaz, positivo de Deus. Nesta pedra deve ser vista também a perfeita inteligência de Deus. Os 7 olhos estarão lá. Eu acrescentaria algumas palavras a esta expressão, os olhos de Jeová. Em 2 Crônicas, capítulo 16, encontramos os olhos de Jeová representados como correndo de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar que ele mesmo honra o nome daqueles que têm o coração perfeito para com ele. Esta é a finalidade de Deus em tomar conhecimento de todas as coisas em seus caminhos e governo. Em Zacarias, os olhos são encontrados sobre a pedra que é colocada em Sião, e é aí que a sede desse governo é colocada e que vê tudo e em todo lugar. No versículo 10 do próximo capítulo, esses olhos que contemplam todas as coisas, que correm por toda a terra, é dito que se alegra quando veja o prumo nas mãos de Zorobabel, ou seja, a casa da habitação de Jeová está completamente terminada. Nesse caso, não sejam apresentados conforme estabelecido na sede do governo na terra, mas em seu caráter universal e de supervisão ativa, e nesta atividade providencial, nunca descansando até que os conselhos da graça de Jeová para Jerusalém são realizados, e então eles se alegrarão. A inteligência da providência encontra todo o seu prazer lá na realização do próprio imutável da vontade de Deus. Finalmente, esses olhos são vistos novamente em Apocalipse capítulo 5, no Cordeiro exaltado à destra de Deus, que tem o direito de tomar posse da sua herança da terra. Aqui estão os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Para o governo, está nas mãos do Cordeiro, pois o governo está nas mãos do Cordeiro, embora o Cordeiro ainda não exerceu na terra, da qual ele está prestes a ser colocado em posse. Voltando ao nosso capítulo, quando a sede da casa de Jeová, que é seu governo perfeito, for estabelecido em Jerusalém, e a iniquidade da terra
de Israel for tirada, então a paz deve estar plenamente estabelecida, e cada um se regozijará na paz do próximo, e cada um será próximo do coração de todos. É o príncipe da paz que reina lá. Tudo isso depende da introdução de Cristo, o renovo. Aqui ele não é apresentado como rei, é sua pessoa que é introduzido e é o efeito de sua intervenção. Observe que a palavra não diz que a iniquidade é tirada até que o efeito da obra de Cristo seja aplicada por fé, uma fé que, com respeito a Israel, depende da vista. Seus corações foram previamente atraídos para Jeová, como resultado da pregação de João, o Batista. Mas iniquidade está sendo tirada e a paz flui da alegria da libertação completa que vem depois. Ou seja, eles então cantarão: para nós nasceu um filho. Zacarias é, por assim dizer, despertado por Deus para ver toda a ordem perfeita daquilo que Deus estava indo para estabelecer. Aqui também a graça presente fornece a ocasião para a revelação dos propósitos ocultos de Deus. O profeta vê o castiçal da luz de Deus na terra, ordenado em toda a sua perfeição. O castiçal era um, mas tinha 7 renovos. Foi a unidade na perfeição de coordenação espiritual, unidade perfeita, desenvolvimento perfeito nessa unidade. Cada coisa estava em seu lugar como um meio, e as duas fontes de graça espiritual que alimentavam a luz eram colocadas uma de cada lado para sustentar a luz que brilhava diante de Jeová. Estes são, como me parece, a realeza e o sacerdócio de Cristo, que mantém, pelo poder e graça espiritual, a luz perfeita da ordem divina entre os judeus. O trabalho era divino, as hastes eram de ouro, a coisa ministrada era a graça do Espírito Santo, o óleo que alimentou o testemunho, mantido nesta ordem perfeita. Mas o Espírito, primeiro, coloca Israel no momento da profecia, em uma posição muito definida. Ainda não era o momento de exercício e de poder exterior, ou para Jeová apresentar seu poder e estabelecer sua glória e sua adoração entre o povo. Era seu Espírito, agindo no restante de Israel, agindo para que eles ouvissem, para trazê-los a um relacionamento com Deus moralmente e em um culto que Deus aceitaria, perfeito como deve ser, uma vez que a nação não estava restabelecida pelo poder de Deus, mas permaneceu ainda em escravidão. Este culto foi preparado a Deus em espírito e em verdade, de acordo com o que Deus concedeu ao povo. E ao mesmo tempo, a providência externa foi exercida para realizar tudo o que era necessário para a manutenção do relacionamento com Deus e que a graça de Deus tinha estabelecido para Israel após sua queda e libertação da Babilônia por interposição providencial de Deus. Os 7 olhos que corriam de um lado para o outro pela terra deveriam ver com alegria a casa em que o remanescente restaurado estaria em relacionamento com Deus, completado pelas mãos de Zorobabel. Isso define claramente a posição das pessoas e as 2 ordens de coisas colocadas diante de nós nesta profecia. A condição atual era a de relacionamento com Deus, estabelecido em soberania por seu Espírito, pelo Espírito de Deus, através de um modo que Deus poderia aceitar a adoração deles, estando seu Espírito no meio do remanescente restaurado e do poder providencial estar em exercício para garantir bênção, mas não governo da parte de Deus. O governo foi deixado nas mãos dos gentios. Aquilo que estava profeticamente à vista era a perfeita ordem estabelecida em Jerusalém, como o vaso da luz divina na terra,
mantida pelo ministério dos dois filhos, a realeza e o sacerdócio, que estavam diante do Senhor de toda a terra. O Deus de Israel teve seu trono em Jerusalém. O Deus do céu havia concedido o domínio de toda a terra na cabeça dos gentios. Agora o Senhor de toda a terra estabeleceria uma ordem terrestre, segundo a sua vontade, em Jerusalém, e haveria de manter a luz divina por um sacerdócio real em sua presença. O capítulo 5 mostra o outro lado da imagem, ou seja, o julgamento dos ímpios em Israel nos últimos dias. O profeta vê um imenso rolo cheio de maldição para os ímpios, para aqueles que pecaram contra o próximo e contra o nome de Jeová, para exterminar eles e suas casas. As pessoas, como um todo, também são colocadas em sua verdadeira posição, aquilo que se chamava Jerusalém e Israel, e o povo de Deus pertenciam, de fato, à Babilônia. Deus, por sua poderosa providência, os pega e coloca-os em sua base verdadeira, e a casa deles é construída na terra de Sinar. Este caráter babilônico é totalmente evidenciado por sua posição. No capítulo 6 é mostrado o governo de Deus sobre as 4 monarquias, mas nem como governo imediato da parte de Deus, nem apenas a do governo humano. Vimos poder comprometido com o homem na pessoa de Nabucodonosor e que ele havia falhado aqui. Mas não era a vontade de Deus imediatamente para retomar as rédeas do governo na terra, nem deixar a terra para a maldade e a vontade do homem sem qualquer freio providencial, sem nenhum governo. Ele os controla, não agindo diretamente, a fim de manter o testemunho do seu caráter e seus caminhos, mas por meio de instrumentos que Deus emprega, cujo resultado está de acordo com a sua vontade. O único Deus sábio pode fazer isto, pois ele sabe todas as coisas e direciona todas as coisas para a realização de seus propósitos. Esta é a razão pela qual vemos todo tipo de coisa moralmente em desacordo com seus caminhos de governo, que ainda tem sucesso, um caos no presente, mas a questão de que fornecerá uma pista que tornará manifesto uma sabedoria ainda mais profunda e admirável do que aquilo que era exibido em seu próprio governo imediato em Israel, perfeito como isso estava em seu lugar. É aquela providência universal que, em seus resultados, satisfaz as exigências morais da natureza de Deus, enquanto no curso imediário ou mediatório das coisas a intenção livre é deixada para as energias ativas da vontade do homem. Esse poder mediado, exercido por meio de instrumentos proveniente da presença do Deus Altíssimo, é empregado em conexão com os direitos sobre toda a terra. Este é o caráter de Deus na profecia de Zacarias. É o caráter também de seu governo por enquanto, ou seja, durante os 4 impérios. Quando Cristo reinar, o governo será novamente imediato em sua pessoa e Jerusalém será o seu centro. Eu acho que o julgamento executado sobre a Babilônia é a resposta para o que é dito no versículo 8, sabendo que a Caldeia sempre foi o país do norte de Israel. Os espíritos empregados por Deus cumpriu a vontade de Deus lá. O 7º verso parece indicar o Império Romano, compreendendo tudo desde o seu primeiro estabelecimento até o tempo presente e seu caráter histórico em todos os momentos. Os cavalos brancos seriam os representantes daquilo que Deus fez por meio do Império Grego. Os cavalos malhados parecem indicar uma mistura do poder grego e romano. Pelo menos, esses cavalos têm um caráter duplo, que se tornam depois 2 classes distintas, a última tendo o caráter de universalidade
que vai e volta por toda a terra. Não duvido que todos esses orgulhosos instrumentos do governo fossem encontrados novamente como esferas de julgamento dos últimos dias, quando Deus começar a afirmar seus direitos como Deus de toda a terra, a menos que Babilônia, geograficamente, possa ser uma exceção em virtude do que é dito no versículo 8. O resultado completo é dado no versículo ou nos versículos 9 a 15, nos quais o renovo, ou seja, Cristo, é visto como nascido e crescendo no lugar de sua glória terrestre e terrena, edificando o templo de Jerusalém, levando a glória, governando no seu trono, um sacerdote sobre o seu trono, o verdadeiro Melquisedeque, mantendo para a terra o gozo da paz perfeita, o conselho da paz com Jeová. Este conselho de paz é mantido entre Jeová e o renovo. Compare o Salmo capítulo 85 e o Salmo capítulo 87. Portanto, eles deveriam vir de longe para edificar o templo de Jeová, e o testemunho de profecia deve ser feito bem por sua realização. Mais uma vez, vemos os dois elementos que ligam os eventos e os tratos de Deus no dia do profeta com as circunstâncias gloriosas dos últimos dias. Primeiro, a derrubada da Babilônia, que já executou julgamento sobre os primeiros opressores de Jerusalém, que a levaram cativa, e todo o sistema é assim julgado, em princípio. Como no Novo Testamento é dito do adversário, agora o príncipe deste mundo está julgado. E então, o cumprimento da promessa está ligado à obediência do remanescente. Note o versículo 15. Este continua numa relação com Israel até o fim. Veja, por exemplo, Atos capítulo 3 e Hebreus capítulo 3 e 4. Mas, entretanto, a plenitude dos gentios deve entrar independentemente disso em outros motivos. No final, Israel, obediente, isto é, de fato remanescente, não mais unidos à ordem da Assembleia, mas conectado com as promessas, Israel, na vontade, na terra, desfrutará do cumprimento dessas promessas. Podemos observar que em Zacarias, sendo Babilônia já julgada, não temos nenhum homem intervindo com o governo, nem o caráter moral dos impérios apresentados sob a forma de uma imagem ou de animais, mas o governo de Deus oculto, providencial, mas real em conexão com esse império. Com esses impérios, melhor dizendo. Este é um elemento de muita importância para entendermos todo o sistema existente desde a época de Nabucodonosor e o retorno do cativeiro até o fim, quando Cristo reinará em retidão sobre Israel e sobre o mundo. A primeira parte da profecia termina no final do capítulo 6. A profecia do capítulo 7 até o final do livro tem como objetivo especial a introdução do Messias em Israel, com as consequências de sua rejeição. Os mesmos princípios de responsabilidade e bênção que já foram estabelecidos com relação ao remanescente em seu retorno da Babilônia são encontrados novamente aqui. A profecia começa lembrando a falta de sinceridade e de suas lamentações e humilhações durante os 70 anos de cativeiro e o exemplo que os define pela dureza do coração das pessoas antes desse período triste, o que os levou à sua dispersão entre todas as nações e a terra agradável sendo feita desolada, ou seja, Jerusalém. Mas agora o amor de Jeová por Sião, sua cidade escolhida, excitou seu ciúme e sua ira contra aqueles que a oprimiam. Jeová, ou melhor dizendo, Sião, foi devolvido
e Jeová foi devolvido a Sião. E ela deveria ser abençoada como uma cidade da verdade, e a montanha de Jeová deve ser o seu santo monte. Jerusalém deveria ser abundantemente abençoada, suas ruas cheias de habitantes e seus velhos cheios de dias. Deus traria de volta o seu povo de todos os países em que foram espalhados e cativos. Desde o dia em que o seu povo se voltou para ele e estabeleceu o fundamento do templo, a bênção deveria fluir como um rio, assim como a miséria e o julgamento havia feito antes. Os judeus que haviam retornado da Babilônia estavam colocados em condições de verdade e retidão para o gozo dessas bênçãos. Note os versículos 16 e 17. Além disso, Jeová declara incondicionalmente que seus dias de jejum devem ser festas alegres e que os homens vêm de todas as nações para adorar a Jeová em Jerusalém e deve segurar a saia de um judeu, sabendo que Deus era com essas pessoas. Aqui estão, então, as consequências morais da desobediência já realizada, falta de sinceridade e dureza de coração apontada. Presente bênção introduzida pela graça e concedida às pessoas sob condição de uma caminhada piedosa, plenitude de bênção como a presença de Jeová no meio deles. E, finalmente, os propósitos de Deus em graça, que, dependendo dele mesmo, nunca deve falhar. Mas esse último pensamento introduz muitas consequências e eventos importantes. As duas primeiras consequências são que Israel deve ser colocada na posse de todo o território que Deus os havia dado. Inimigos que foram inimigos viriam, mas o próprio Jeová defenderia sua casa. E o resultado dessa intervenção direta seria que nenhum opressor deve passar por eles não passariam mais. O próprio Jeová tinha já tratado desse assunto. Foi um dia em que os olhos de toda a humanidade deveriam estar voltados para Jerusalém, para Jeová, assim como para as tribos de Israel. Compare esta parte do capítulo 9 com Isaías, capítulo 17. Agora, essa intervenção imediata de Jeová, que acampa sobre sua casa, e a defesa da cidade contra o último ataque dos assírios, que temos encontrado mais de uma vez nos profetas, necessariamente introduz o Messias, tendo em vista os eventos dos últimos dias. O versículo 9 fala disso. Apresenta o Messias em seu caráter pessoal como o Rei Messias, mas em um duplo aspecto. E esta é a razão pelo qual no Novo Testamento apenas esta parte é citada, relacionada à situação de Jeová na sua primeira vinda. O rei de Sião vem até ela. Ele traz em si mesmo poder e salvação. Isto é a ideia geral, aquilo que Sião precisava e as quais seriam realizados nos últimos dias. O Espírito Santo contribui para isto no caráter pessoal do Senhor, no espírito em que ele apresentou-se a Israel humildemente, montado em um jumento. Todos nós sabemos o cumprimento disto em sua primeira vinda. O próprio Messias, tendo sido assim apresentado, o efeito definitivo de sua presença é anunciado naquilo que segue, como continuação do versículo 8, lembrando quem foi introduzido. Ele colocará um fim à guerra em Jerusalém, estabelecerá a paz entre as nações, e seu domínio será até os confins da terra, a terra de Israel sendo o centro do seu poder. Jeová, tendo libertado o seu povo, isto é, o remanescente crente, que se tornará a nação pelo sangue da aliança, e que os restaurará em dobro
por todas as suas aflições, usá-lo-ás para estabelecer seu poder sobre as ilhas dos gentios. O poder de Jeová deve acompanhá-los e salvá-los como o rebanho do seu povo. Ele derramaria bênção sobre a terra pela oração do remanescente de seu povo, que vagava como um rebanho sem pastor e haviam procurado em vão a ajuda de seus ídolos. Mas Jeová tinha agora visitado o seu rebanho e a casa de Judá, e fora deles, força devia vir, ou seja, viria do Senhor. Judá deve ser o seu bom cavalo na batalha. Ele fortaleceria Judá e salvaria Efraim. Jeová os reunia em número que não haveria lugar para eles. Ele secaria o mar e o rio para abrir caminho para eles, e o orgulho de seus inimigos deve ser derrubado. Eles devem ser fortes em Jeová, seu Deus, e andar para cima e para baixo em seu nome. Até o fim do capítulo 10 é a proclamação geral da bênção que deveria coroar Judá e Efraim, quando, pelo favor de Jeová, eles foram restaurados em sua terra. Em conexão com os julgamentos que devem aparecer, o Espírito entra em mais detalhes com respeito à rejeição do Messias e as circunstâncias particulares dos últimos dias em consequência dessa rejeição. É a história de Israel em conexão com Cristo. Eu acho que o começo do capítulo 11 fala da invasão de Israel pelos gentios. Os 3 primeiros versículos dá uma ideia das condições gerais da terra. No versículo 4, Jeová retoma o caso de seu rebanho devastado. Seus possuidores gentios apenas os despojavam. Os próprios pastores de Israel não tinham pena deles. Jeová, ao retribuir a nação, segundo ao fruto de sua iniquidade, foi movido com compaixão pelos pobres do rebanho e se importa com os oprimidos. É o espírito da vinda de Cristo em Israel. As duas pautas representam sua autoridade, ou seja, a autoridade de Cristo, como unindo todas as nações debaixo dele e ligando Judá e Israel juntos. O duplo efeito, é o resultado do duplo efeito da presença de Cristo. Mas os pastores de Israel são exterminados e Cristo, ele está entristecido com o povo perverso e corrupto. Ele próprio é odiado por deixar para o povo as consequências do seu comportamento. Como resultado disso, ele renuncia, naquele tempo, à herança das nações, uma vez que está em Israel, e ele deve tomar posse disso. Mas os pobres do rebanho reconheceram em seus caminhos, nos caminhos do Messias, nos caminhos de Jesus, o cumprimento da palavra da profecia. Eles não esperaram pela manifestação da glória pública do Messias em Israel, mas apegaram-se pessoalmente a ele, em consequência das provas que ele deu da sua missão de Deus. Parece-me que isso compreende o trabalho apostólico em Israel, bem como a vinda de Cristo. A profecia fala apenas do fato em si. Os versículos 12 e 13 relacionam o preço pelo qual o país estimou seu rei e seu salvador. O cumprimento disso é conhecido de todos. O profeta aqui realiza a coisa profeticamente, marcando que assim deveria estar de acordo com os conselhos de Deus. Vemos também que Cristo aparece aqui como Jeová, ele mesmo. A conexão entre os versículos 6 e 9 traz à tona a mesma verdade. Os pensamentos de Jeová com relação a isso é que ele encontrará sua realização na pessoa de Jesus. A união entre Judá e Israel, da qual Cristo deve ser o vínculo, também é adiado. Nos versículos 15 a 17, o profeta é visto assumindo as características do anticristo, representá-lo em tipo, como anteriormente as ações de Judas, a fim de anunciar
Aquele pastor tolo que deveria ser ressuscitado no julgamento de Deus e quem deveria sofrer o julgamento que ele merecia. Cristo veio em nome do Pai, ele não foi recebido. Outro deve entrar no seu próprio nome, e a ele o povo receberia. A introdução do Anticristo, um pastor em Israel, traz também os eventos que se aglomeram sobre Jerusalém nos últimos dias. Todas as nações devem reunir-se em volta de Jerusalém, mas apenas para considerá-lo um fardo, uma pedra que deve esmagá-los. Deus julgaria o poder do homem, mas elevaria seu povo em graça soberana. Ele destruiria as nações que haviam enfrentado Jerusalém. A libertação do povo pelo poder de Jeová vem primeiro. Esta é uma graça soberana para o chefe de pecadores, o fraco, mas amado Judá, que havia acrescentado a todas a sua rebelião contra Deus, o desprezo e a rejeição do Rei e Salvador. A graça de Deus lidera todos os recursos do homem. A audácia dos inimigos do povo de Deus agita seu afeto, que nunca diminuiu, e assim, obrigando Deus a agir, essa mesma audácia se torna os meios de prova e de provar a fidelidade do amor de Deus. Judá, culpado ainda, mas amado, é entregue, isto é, o remanescente, para quem a aflição de Israel havia sido um fardo, mas a questão de sua conduta em relação a Deus ainda permaneceu. No entanto, a graça mostrada em sua libertação havia forjado em seu coração. A lei que conheceu foi escrita em muitos mais. Ser amado por um Deus contra quem tão profundamente nos revoltamos derrete o coração. A graça então vem mais adiante e apresenta ao povo o Messias a quem eles tinham traspassado. O rejeitado é o Jeová que liberta eles. Agora não é mais apenas o grito de angústia, que não tem refúgio senão em Jeová. Israel, mais estritamente Judá, não mais uma presa da terrível ansiedade que sua angústia ocasionava, está inteiramente ocupada com seu pecado sentido na presença de um Salvador crucificado. Já não é o sofrimento comum, é o de uma nação esmagada e pisada em seus sentimentos mais profundos. São agora os corações derretidos pelo senso do que eles foram em relação a alguém que havia dado Ele próprio para eles, ou seja, o Senhor Jesus. Cada família isolada por suas convicções confessa à parte a profundidade do seu pecado, enquanto não tanto o medo de julgamento ou punição entra em prejuízo do caráter, da verdade e da sua tristeza. Suas almas são restauradas de acordo com a eficácia da obra de Cristo. Isto é que definitivamente coloca as pessoas em um relacionamento direto com Deus. Vimos a mesma coisa moral na típica história de Davi primeiro, a arca no Monte Sião e depois a eira de Araúna, o Jebuseu. No capítulo 13, tudo é limpo. A fonte está aberta para a casa de Davi, cujo pecado havia arruinado o povo, sem revogar os direitos ou enfraquecer a graça de Deus, e também ao povo de Jerusalém, que era mais do que parceiros nos pecados de seus governantes. Aqui a prática limpeza com água. Aqui é a prática limpeza com água. A fé em Cristo, a quem eles tinham crucificado, já estava em seus corações. Os ídolos e os falsos profetas, as duas principais fontes da miséria dos judeus, devem ser totalmente retirados. Ninguém, nem mesmo o próprio país, o próprio país dos culpados, toleraria essas abominações e enganos. Cristo é o modelo, e todos serão julgados por isto. Tudo assume seu caráter moral
de acordo com o relacionamento dos remidos com Cristo. Isto dá ocasião a um desenvolvimento histórico completo daquilo que aconteceu para Cristo, como Cristo foi perfurado ou traspassado, e suas consequências são detalhadas em relação a Jerusalém, Israel e ao mundo. No versículo 5, leia da seguinte maneira: Não sou profeta, mas lavrador. Para o homem, Adão, me adquiriu como escravo desde a minha juventude. Isto é, Cristo assumiu a humilde posição de um dedicado ao serviço do homem nas circunstâncias em que Adão foi trazido pelo pecado, ou foi abatido, foi derrotado pelo pecado. Isto é, com respeito à sua posição como o homem que vive neste mundo, ou seja, a posição de Cristo. O versículo 6 direciona nossa atenção para o que aconteceu com Cristo entre os judeus, onde ele foi ferido e tratado como um malfeitor. O verdadeiro caráter de sua pessoa e de seus sofrimentos são então revelados no versículo 7. É a espada de Jeová que se desperta ou que fere contra o homem, que é seu companheiro, igual a ele. Este versículo não requer comentários. Isto é mais interessante ver que quando Cristo é visto em sua humilhação como homem, ele é tratado pelo Espírito Santo como igual a Jeová em seus direitos. E quando, por exemplo, no Salmo 45, versículo 7, ele está visto em seu trono da glória divina, é tratado como Deus, e aqueles que são seus são reconhecidos como seus companheiros em glória, partilhando sua posição. O resultado dessa rejeição de Cristo, o centro da história da eternidade, da conexão do homem com Cristo e a revelação de ambos, para este evento está aqui considerado em conexão com a história de Israel. É a dispersão das ovelhas reunidas em torno do verdadeiro pastor. Deus, porém, estende a mão sobre os mais pequenos. O resultado para Judá, quanto a sua história atual, será retomada nos últimos dias. É que os 2/3 serão cortados de toda a terra. Compare Ezequiel capítulo 20, versículos 34 a 38 em relação com Israel, e o terceiro que resta passará pelo fogo, invocará o nome de Jeová e será ouvido. Jeová abolirá o nome de Lo-Ami, não meu povo, que significa não meu povo, dizendo, é o meu povo. E eles dirão, Jeová é meu Deus. Este é o resultado definitivo dos seus tratos com o seu povo, e aqui especialmente com Judá, de quem ele havia dito Lo-Ami, é o resultado de quem ele, Jeová, reconhece como seu povo. O capítulo 14 anuncia os eventos finais que trarão resultado, como o capítulo 13 detalhou especialmente o que foi considerado a Cristo. Os dois assuntos do capítulo 12 são assim retomados em detalhes. Podemos observar aqui que o efeito do quadro que uniu Judá e Israel será quebrado. Isto é aqui realizado. O profeta fala apenas de Judá, das pessoas que na terra foram culpados de rejeitar o Messias e que sofrerá a consequência de fazê-lo na terra durante os últimos dias, e que a maioria deles, naquele tempo, se juntarão ao anticristo. Jerusalém, como dissemos, forma o centro da profecia. Nenhum profeta poderia nenhum profeta poderia perecer fora de suas fronteiras, fora das fronteiras de Jerusalém. Que coisa terrível estar exteriormente perto de Deus quando o não é tão interiormente, e quando o coração se investe com o nome de Deus como uma capa de orgulho, se investe do nome de Deus
mas com uma capa de orgulho, como um escudo, para que suas flechas, as flechas de Deus, não chegam mais à consciência. Nós vemos que foi assim quando o Senhor Jesus veio, encontrou a nação neste estado, e será assim também nos últimos dias. No entanto, apesar do seu orgulho e a confederação e a sua união com o mal, Jerusalém será tomada nos últimos dias. Nós temos visto, ao estudar os outros profetas, que este será o caso. E depois, quando novamente sitiado, ou sitiada Jerusalém, Jeová intervirá para a destruição desses inimigos. Assim é anunciado muito mais claramente aqui: as nações serão reunidas por Jeová, a cidade será tomada e as casas destruídas, e metade do povo levado cativo. Jeová então se levantará contra essas nações, como lemos no capítulo 12. Compare também Isaías capítulo 66 e Miqueias capítulo 4. Ele vem na pessoa de Cristo, ao Monte das Oliveiras, de onde ele ascendeu. O Monte das Oliveiras se divide, ou vai se dividir no meio, formando um grande vale, espalhando terror entre as pessoas que estão lá. Mas se Jeová se identificou assim, por assim dizer, com o manso e humilde Jesus, anteriormente na terra, para que a identidade do Salvador e de Jeová deve ser claramente reconhecido, não é menos verdade que ele virá do céu em toda a sua glória, como ele próprio previu, e como também os profetas, começando com Enoque. Os santos celestiais o acompanharão, ou seja, a igreja. Quando ele voltar, a igreja vai acompanhar, porque já terá sido arrebatada. O acompanharão em sua manifestação pública aos olhos de um mundo atônito. Glória maravilhosa para aqueles que são dele, com quem ele se manifestará antes todos os ímpios. Pois aqui é a manifestação pública de Jeová vindo à terra, como o justo juiz, fazendo guerra contra todos os rebeldes, contra aqueles que se levantaram contra ele. Não vejo que o último evento mencionado a seguir preceda o capítulo. Existe uma divisão no meio do versículo 5. Note o que é dito. E Jeová, meu Deus, virá. Começa um assunto novo, apresentando um grande evento distinto que afeta toda a terra de uma maneira que caracteriza sua existência futura. A presença de Jeová no Monte das Oliveiras renova, podemos dizer, seu relacionamento visível com Judá. Esta parte do assunto termina com as palavras Uzias, rei de Judá. O que se segue é intimamente relacionado com o retorno de Cristo aos judeus, no mesmo local de onde ele deixou esta terra. Mas olha para isto de um ponto de vista mais elevado e aborda o assunto do relacionamento de Jeová com toda a terra, quando ele vem do céu com os santos. Essa é outra parte do assunto e muito interessante e muito importante. Creio que o significado da passagem a seguir, aqui bastante difícil, foi dado por Martinho Lutero. Quanto ao seu sentido geral, em sua tradução em francês, o hebraico é reconhecido como obscuro, aqui nesta parte deste trecho. Pode ser, talvez, traduzido assim: não haverá uma luz preciosa que será retirada. É uma luz de preciosidade e densidade. A última palavra pode ser usada como será retirada. Você deve ler em sua Bíblia esta parte do capítulo 14 para entender o que estamos dizendo. Não será um dia de luz e escuridão misturadas, mas um dia designado por Jeová, um dia caracterizado por sua intervenção e sua poderosa presença, e isto não poderia caracterizar-se pelas vicissitudes comuns da noite e do dia, mas no momento em que a escuridão total da noite pode ser esperada, deve haver luz. Águas vivas devem fluir de Jerusalém em direção ao leste e em direção ao oeste.
no Mar Morto e no Grande Mar. O calor do verão não deve secar sua fonte. Jeová será Deus sobre toda a terra. Haverá apenas um Jeová. Esse é o seu nome. Será verdadeiramente uma religião universal, o domínio do único Jeová, o Deus dos judeus, por toda a terra. A volta da terra de Jerusalém será inteiramente povoada e Jerusalém levantada e habitada com segurança em seu lugar. Não haverá mais destruição da cidade que Jeová escolheu. Uma praga mortal ferirá todos aqueles que lutaram contra ela. Devem destruir-se mutuamente entre si. Judá também lutará contra eles, e suas riquezas serão sua presa. Os remanescentes, que são poupados entre as nações, subirão a Jerusalém para a festa em que o povo de Deus, em seu descanso, estará comemorando, e tudo será santidade. Tudo em Jerusalém será consagrado a Jeová. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.